Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos estudar o nosso livro, tá? De língua portuguesa, certo? Hoje nós vamos iniciar aqui na página 13. Opa, desculpa. Página 13, tá? Hoje na nossa aula nós vamos falar de dois assuntos, tá? Vamos começar aqui na página 13 falando sobre texto de divulgação científica, tá bem? Eu vou explicar e a gente vai fazer a atividade, certo? E o outro assunto também que nós vamos entrar vai ser uma revisão quanto à classificação quanto à tonicidade. A gente vai lembrar lá das sílabas tônicas, tá? Então, vamos fazer uma revisãozinha para estar relembrando e vamos fazer a atividade, certo? Então, primeiro, vamos voltar lá para nossa página 13, tá? E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é o texto de divulgação científica, tá bem? Depois eu vou explicar a atividade, certo? Vamos lá, vamos observar o que é o texto de divulgação científica. Agora vamos ver o texto de divulgação científica, tá? O que é um texto de divulgação científica? Um texto de divulgação científica será um texto informativo, um texto que foi produzido, a partir de pesquisas científicas, tá bem? Com pesquisadores, profissionais que vão trazer essas informações de um determinado assunto. Aqui no livro nós temos o texto Dúvida Animal. Por que os morcegos voam só à noite? Isso foi uma pergunta, tá? Que foi enviada para esse meio de comunicação científica, que vai estar respondendo essa pergunta. A pergunta ela foi enviada pelo Nicolas Martins Palestino, que tem 8 anos. Então, aqui vem o nome dele, que fez a pergunta, e esse 8 representa a idade da criança que mandou a pergunta, tá? Então, aqui abaixo, vamos iniciar o texto, olha lá. Os morcegos preferem voar à noite porque são parentes de animais noturnos. Eles também têm vantagens para voar à noite. Por exemplo, conseguem enxergar mesmo com pouca luz. Isso porque usam uma espécie de radar para identificar obstáculos ao longo do voo. Maurício Gabriel, professor especialista em mamíferos silvestres brasileiros do UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Ele que deu essas informações, tá? Esse foi o pesquisador, ele é um professor especialista no assunto. Radar, glossário. Radar, uma ferramenta que as pessoas usam para encontrar algum objeto, tá? Então, isso que significa a palavra radar. E aqui abaixo vem as informações do texto, de onde ele foi retirado, o link da página na internet, tá bem? Então, esse é um texto científico. Já lemos o texto aqui, tá? O texto científico. Como vocês vão responder as atividades abaixo, tá? Então, olha lá. Sobre o título, há um nome e um número. O que eles indicam? O que eles estão indicando lá pra gente? Então, vocês vão, de acordo com a interpretação, vão colocar aqui a resposta, tá bem? Agora aqui na terceira, olha lá. Sob o texto há o nome de Maurício Gaipel. Por que consta o nome dele lá? Por que tem essa informação? Por que tem o nome dele lá? O que ele é? Por que ele apareceu no texto? Então, vocês vão observar aqui as alternativas e vão marcar a correta, tá bem? Vamos lá para a próxima folha agora, aqui na página 14. De acordo com o texto, quais características dos morcegos facilitam o voo à noite? Quais são as características? Também está lá no texto, foi dada essa informação. E aí, vocês vão escrever aqui, tá? Antes do título, há uma indicação. Dúvida animal. Há 2 sentidos possíveis para a expressão. Assinale-os. Essa expressão, dúvida animal, tá dando sentido para qual? Qual alternativa? Vamos lá, são 2, tá? Que são corretas. A dúvida é sobre um animal? Sim, pode ser uma alternativa que é isso. Quer dizer, a dúvida animal. Então, a letra A tá correta, eu vou marcar. Um animal está indeciso? Não, Não quer dizer que
É uma história sobre um animal indeciso. A dúvida é muito interessante, sim, né? A partir dessa dúvida, trouxe bastante informações sobre os morcegos pra gente. Então, a letra C também está correta. Ter dúvida é algo ruim? Não, né? A gente pode adquirir mais conhecimento quando a gente pergunta e busca saber, certo? Então, as corretas vão ser a letra A e a letra B. A letra C, desculpa, a letra A e a letra C. Então, vocês vão marcar lá, tá? Qual é o público leitor desse texto? Esse texto, ele foi escrito, é um texto científico, mas ele foi escrito para um público-alvo, tá? Ele é um texto científico, mas é um texto mais fácil, de fácil compreensão. Então, foi um texto escrito para crianças, para um público infantil. Então, tá aqui, ó. Vocês vão marcar qual foi o público, infantil, juvenil ou adulto. Foi para o público infantil, tá? Assinale o que você levou em conta para identificar o público leitor. Vocês vão observar aqui as opções e vão dizer, de acordo com essas opções, qual foi a que indicou que era esse público leitor, que era o público infantil. Olha lá, onde o texto foi publicado, a linguagem do texto, especialmente o vocabulário empregado, a presença do glossário, o leitor que enviou a pergunta para a folhinha, por ser uma criança, então vocês vão observar e marcar, tá? Esse texto tem a mesma finalidade do conto. Justifique sua resposta. O conto é uma história, né? Esse texto aqui já foi um texto informativo, né? Isso? Então, eles têm o mesmo sentido, o conto e um texto científico? Vocês vão responder lá pra mim, tá bem? Agora, vamos aqui para esse quadrinho de informação abaixo. Olha lá. Ao ler, é preciso estar atento às condições de produção, escrita, e a de recepção, leitura do texto. Entre esses elementos, fique atento ao título da publicação, ao nome de quem escreveu e a que público foi escrito, a sua finalidade, tá? Então, a gente tem que estar atento quando for fazer a leitura de um texto, tá? Preste atenção no título, quem escreveu, esse texto está escrito para qual público-alvo. Vamos aqui para a nossa página 15, tá bem? Revisão e classificação quando a tonicidade. Primeiro lá nós vimos classificação das sílabas, né? Então agora nós vamos ver a classificação quanto à tonicidade, ao som, tá bem? Olha lá. Sob a orientação do professor, leia em voz alta estas palavras. Antes de iniciarmos a atividade em si, vamos relembrar um pouquinho sobre o que é essa tonicidade, tá? Então, vamos lá observar a explicação e depois a gente vai fazer a atividade. Bom, a sílaba tônica será a sílaba mais forte da palavra, certo? Nós podemos classificar a sílaba tônica como oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vamos ver os exemplos de algumas palavras oxítonas, quando a última sílaba for mais forte, paroxítona, quando a penúltima sílaba for mais forte, e proparoxítona, quando a antepenúltima for a mais forte. Oxítonas. Primeira palavra de exemplo, violão. Olha lá, violão. A mais forte foi a sílaba lão, por isso ela é uma oxítona, é a última sílaba. Baú, baú. U foi a sílaba mais forte, é a última sílaba, por isso oxítona. Vamos agora para a próxima. Vamos ver palavras paroxítonas, que são as penúltimas, tá? Penúltima sílaba mais forte. Chocolate. O lá foi o mais forte, por isso é paroxítona. Sabonete. Sabonete. Né é a penúltima, por isso é uma paroxítona. Agora vamos para as proparoxítonas, que são a antepenúltima sílaba, tá? Mágica. Ma foi a mais forte, ela é a antepenúltima sílaba, por isso é uma palavra proparoxítona. Vamos ver outros exemplos. Janela. Né é a sílaba mais forte, então ela é uma paroxítona, está na penúltima sílaba. Música. Mu
é a sílaba mais forte, então está na antepenúltima sílaba, então é uma proparoxítona. Nariz. Ris é a última sílaba, então é a mais forte, então ela é uma oxítona. Agora, né, que a gente já lembrou um pouquinho, né? Vamos dar com essa classificação da tonicidade, oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá? Vamos lá fazer a atividade. Olha lá, primeira questão. Sob a orientação do professor, leia em voz alta as palavras. Então, nós temos aqui no quadro algumas palavras. Olha lá. Você, animal, gigantesca, espécie e obstáculo, tá? Nós temos essas 6 palavrinhas, né? 5 palavrinhas, desculpa. Agora, né, que já lemos, faça a divisão silábica conforme as indicações. Então, vocês vão fazer a separação em sílaba aqui, tá? Que nem nós fizemos na atividade anterior, vocês vão separar aqui em sílaba, tá bem? Letra B. Pinte as sílabas tônicas. Lembra lá, a sílaba tônica vai ser a sílaba mais forte da palavra. Então, você. Uma dica lá, quando tem acento, eu já sei que é uma sílaba tônica, mas não toda sílaba tônica vai ter acento, tá? É sempre que vai ter acento. Mas aqui no caso do você, já tô observando que o C foi a sílaba mais forte, então eu vou pintar. Animal. Qual foi a sílaba mais forte? Vou pintar também. Gigantesca. Vou pintar lá também. Espécie. Vou pintar a sílaba mais forte. E obstáculo. Também vou pintar a sílaba mais forte, tá bem? Sobre as sílabas tônicas, é possível dizer que todas são acentuadas? Acabei de falar, né? Nem sempre vai aparecer acento na sílaba tônica. Tem sílaba tônica que não tem acento, tá? Então, essa não está correta. Todas as sílabas tônicas são acentuadas? Não. Nem todas são acentuadas? Isso sim. Então, vocês vão marcar um X lá. Nem toda sílaba tônica é acentuada. Relembre a classificação das palavras de acordo com a sílaba tônica e complete a primeira e a última coluna do quadro. Lembrem lá, né, que a gente falou sobre a sílaba tônica, que ela é classificada como oxítona, paroxítona ou proparoxítona, certo? Então, aqui vocês vão, de acordo com a dica, colocar o que cada uma é e depois colocar uma palavrinha que vai exemplificar essa classificação, tá? Então, olha lá. Palavra com a última sílaba tônica. Como é que eu chamo? Quando eu tenho a última sílaba, que é a sílaba tônica. É uma palavra oxítona. Então, vocês vão escrever lá. Oxítona e colocar um exemplo aqui, tá? Palavra com a penúltima sílaba tônica. É a penúltima agora. Quando é que ela vai ser? Quando for a penúltima sílaba tônica, ela é paroxítona, certo? Então, vou escrever paroxítona e vou colocar um exemplo de uma palavra paroxítona. E agora, a palavra com a antepenúltima sílaba tônica. A antepenúltima. Vocês vão colocar lá. Quando é a antepenúltima, ela é o quê? Proparoxítona. Escrevo proparoxítona e coloco um exemplo. Agora que a gente já sabe o que é um texto de divulgação científica, né? Já expliquei as atividades. Conseguimos relembrar lá as sílabas tônicas, né? Que é aquela sílaba mais forte. Que nós temos a oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? Fizemos as atividades. No retorno das aulas, eu vou estar corrigindo essas atividades e a gente vai vendo se está tudo certinho, pode estar relembrando novamente esse assunto, tá bem? Então, quarto ano, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bem? Fiquem bem e um grande beijo para todos.